São Paulo contratando jogador de forma definitiva. Vamos falar muito sobre o mercado da bola. Não é só o Galo que está com as malas prontas para ir embora. Tem mais meias aí no São Paulo que vão sair no final da temporada. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo e quero começar com vocês aqui falando sobre um número aqui, né, cara? Uma estatística que eu particularmente sempre falo muito, né? Quem acompanha aqui o canal, os vídeos, né? Sempre acompanha os vídeos, sabe que eu falo muito sobre isso. Olha só isso aqui, ó. O técnico Luiz Beldia vem tendo que lidar com um problema sério nessa reta final de temporada: a falta de precisão no ataque do São Paulo. O time tricolor até tem conseguido criar chances de perigo, mas tem sofrido para obter uma taxa alta de conversão em gol, tá? O São Paulo é o sexto time que mais cria chances claras de gol no Campeonato Brasileiro, tá? O São Paulo criou 67 chances claras de gols no Campeonato Brasileiro. Atrás do Botafogo, que criou 92 chances claras de gol, do Palmeiras, que criou 90, Flamengo criou 86, Internacional criou 81 e o Bahia criou 75, tá? Dados aí, estatística do SofaScore, né? E depois vem o São Paulo com 67 chances claras criadas de gol, né? Em sexto aí, tá? O sexto time que mais cria no Campeonato Brasileiro, né? E nós na reta final de temporada, cara, eu acho que isso aqui já é um problema crônico do São Paulo a temporada inteira, porque, como eu falei, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre falo sobre isso. A gente reclama muito que a bola chega pouco pro Caleri, pro André Silva, e é um fato, né? Mas no geral o São Paulo consegue criar chances de gol. Aqui chega pouco pro camisa nova, o centroavante, né? Mas geralmente o São Paulo consegue criar chances de gol. Ainda joga com 4 homens na frente, né? Lucas, Luciano Ferreira e Caleri. E o São Paulo consegue criar as suas chances, né, cara? O Luciano tem chance de gol, o Lucas tem, o Ferreira tem. E cara, o time, pô, peca muito nas finalizações, né? Peca muito nas finalizações. E teve um jogo esse ano que ele foi muito específico. Foi o jogo contra o Bahia, recente agora, que a gente venceu por 3-0, que não foi um jogo o São Paulo não jogou para ganhar de 3-0. Pô, foi uma massa, o São Paulo foi lá e meteu 3-0 atropelando o Bahia. Não foi isso, né? Eu falo que foi um jogo estranho específico porque não é normal o São Paulo fazer aquele jogo. Pô, o São Paulo teve ali poucas chances de gol e meteu 3. Aquilo ali não é nada normal. Nada normal. Pode contar nos dedos aí quantos jogos o São Paulo foi eficiente. O São Paulo é um time que, na maioria dos seus jogos, né? Aí, né, cara? Ele cria chance, mas ele peca muito na finalização. Não é normal você ver o São Paulo criar pouco e fazer, né, cara, os gols nessas poucas oportunidades que tem. O São Paulo não é esse time, aí não como foi no caso contra o Bahia. Foi um caso, por isso que eu falei que foi um caso bem específico, né? Enfim, vamos falar aí sobre o André Silva, rapaz. O André Silva, né, que vem pedindo passagem pelo São Paulo, jogou com o Bragantino como titular. Não fez um grande jogo, até porque a bola não chega para ele, que é um problema crônico, né, no São Paulo, que a gente acabou de comentar aí também. O André Silva deu entrevista para o UOL falando sobre convites que ele recebeu aí antes de vir para o São Paulo e falou também sobre essa passagem dele pelo São Paulo, né, que é curta, né, porque ele chegou tem pouco tempo. Ele falou o seguinte, abre aspas: eu recebi outros convites, mas sempre fui apaixonado pelo São Paulo e decidi vir sabendo que tinha outras situações até com remuneração mais alta. O Vasco formalizou uma proposta e o Cruzeiro chegou também. Cheguei aqui para um grande clube, maravilhoso, para mim o maior clube do Brasil. A dinâmica da cidade é totalmente diferente, claro, mas o que mais me motivou, além da minha família, foi o clube. O clube muito gostoso para trabalhar, para jogar, sabemos da cobrança que é jogar aqui dentro. É um clube enorme, acostumado a ganhar Libertadores. Vivo intensamente, nunca sabemos o dia de amanhã. Tem sido maravilhoso marcar gols dentro do Morumbi, ver o torcedor feliz, minha família feliz. Tem sido fantástico essa viagem, fecha aspas aí, para o André Silva em entrevista ao UOL. Falando aí, né, cara, elogiando o São Paulo, aí, né, cara, elogiando o clube do São Paulo. E falou também que teve convite do Vasco, o Vasco a gente já sabia, mas ele falou que o Cruzeiro também foi mais um time aí interessado nele. Quando o São Paulo contratou o André Silva, né, tinha um Vasco ali interessado, ele priorizou o São Paulo. Tinha um Vasco e o São Paulo, ele priorizou ali a vinda pro São Paulo, até porque o São Paulo estava na Libertadores, né, cara, e evidentemente, com todo respeito ao Vasco, hoje é melhor você jogar no São Paulo do que no Vasco, né, cara, evidentemente que é melhor você jogar no São Paulo, sempre assim, evidentemente, né,
no recorte atual, mas ainda é melhor se jogar no São Paulo do que no Vasco, né? Enfim, cara, o André Silva, eu já falei pra vocês, eu gosto bastante do André Silva, só que eu acho que nem de perto ele consegue jogar o máximo dele, porque pelo menos na minha opinião, e eu vejo até poucas pessoas falando isso, na minha visão, cara, isso baseado no que o André jogou até agora no São Paulo, eu prefiro a versão André Silva jogando pelos lados do campo, como segundo atacante, do que como centroavante no lugar do Caleri. Como assim, Gabriel? Pega os melhores jogos dele pelo São Paulo. Pô, os melhores jogos do André Silva do São Paulo foi tal jogo, tal jogo. A maioria dos jogos dele pelo São Paulo, os melhores, foram quando ele chegou, né, cara, que ele jogou junto com o Caleri, né, junto com o Atlético Goianiense, que ele jogou com o Caleri, jogou bem pra caramba, contra o Barcelona de Guayaquil, na estreia do Brasil pelo São Paulo, o André jogou pelo lado, se não me engano foi pelo lado direito, né, que ele jogou do campo, jogou muito bem, tá, eu acho que como centroavante, ele fica muito limitado, sabe, contra o Bragantino, nem na bola ele pegou, por exemplo. Com o André Silva, tu assistiu o jogo, tu mal vê ele pegar na bola, porque ele tava lá no meio dos dois zagueiros e a bola não chega pro cara, tá? Eu acho que ele fora da área, ele flutuando, acho que ele tem muita qualidade, né, cara, pra construir jogo, pra fazer uma tabela. Ali acho que ele tem qualidade técnica pra participar mais do jogo. Isso, né, eu tô falando isso baseado nos jogos que eu vi, né, que a gente viu dele quando chegou, cara. Ele jogava muito bem por fora da área ali, e acho que como centroavante reserva do Caleri, eu acho que ele fica muito limitado. Eu queria ver mais vezes aí ele jogando junto com o Caleri, né? Ele flutuando ali como segundo atacante, ou pelos lados do campo, como ele jogou assim quando ele chegou no São Paulo. Acho que como centroavante ele fica muito limitado. Só você ver os jogos dele quando ele chegou no São Paulo e ele como centroavante, né, cara? Ele mal pega na bola, porque a bola não chega. A gente acabou de comentar sobre isso. A bola não chega pro centroavante de São Paulo. Eu acho que ele tem qualidade para jogar bem também fora da área, participar mais do jogo, chamar o jogo, fazer uma tabela, uma triangulação. Acho que ele tem essa capacidade para construir jogo, como a gente viu, né, como eu falei, nos jogos que ele chegou. Eu gosto bastante aí dele, tá bom? Vamos avançando agora e vamos começar a falar sobre mercado da bola, porque a gente comentou com vocês no vídeo de manhã, né, as informações que tinha, né, sobre a questão do Douglas Augusto, né, que é um meio-campista aí brasileiro que joga no Nantes, né? E o Alex vai trazer informação aqui que deixa bem clara a situação do Douglas Augusto, ó. Apesar de Douglas Augusto querer voltar ao Brasil, ele não está nos planos do São Paulo para 2025. O São Paulo buscou por ele no meio do ano, quando precisava de um volante, porém agora não tem nenhum interesse, tá? Porque quem trouxe a informação foi o Gol, né? O portal Gol que trouxe a informação de que o São Paulo estava interessado aí no Douglas Augusto, né? E, cara, achei uma informação meio, sei lá, sem sentido aí, porque, pô, volante, a gente tem muitos volantes, evidentemente, óbvio que alguns podem ser ano que vem, né? O Sanches Logo não deve ficar, o Luiz Gustavo talvez se aposente, mas enfim, o Badili pode ser vendido. Agora faz sentido, o São Paulo buscou ele no meio do ano, quando precisava de um volante. Agora faz sentido, porque o São Paulo no meio do ano trouxe dois volantes, né? Um primeiro volante que foi o Sanches Longo e o segundo volante que foi o Marcos Antônio. O São Paulo trouxe esses dois no meio do ano, então quando o São Paulo estava ali buscando esses dois jogadores, né, tentou aí o Douglas Augusto, que está no Nantes, mas não conseguiu, né? Mas para o ano que vem, né, atualmente o São Paulo não tem nenhum interesse aí em contratar o Douglas Augusto, fora que, né, o André já trouxe informação de que o valor dele é 10 milhões de euros para tirar ele do Nantes, né? O que é uma completa de uma piada, né, cara? Se o São Paulo tivesse dinheiro sobrando para comprar jogador, não tinha que pagar 10 milhões de euros no Douglas Augusto, né, pô? Com todo respeito, 10 milhões de euros, irmão, um jogador para chegar, vestir a camisa e ele ser o cara do time, tá, irmão? É um jogador, mano, tem que ser um dos melhores jogadores do Brasil, da América, para construir esse valor, né? E com todo respeito ao Douglas Augusto, né, que eu vi pouquíssimo dele, cara, ele não é esse jogador, né? Ele jogou no Fluminense, jogou também no Corinthians em 2018, inclusive eu vi todas as coisas comentando sobre ele, né? Os comentários são nada bons, óbvio que isso aí foi em 2018, né, cara, 6 anos atrás, evidentemente que ele deve ter evoluído na Europa, mas, pô, não é um jogador que, pô, vale a pena tu pagar 10 milhões de euros, né, cara? É um jogador que seria uma baita de uma aposta e, enfim, né? O São Paulo não tá interessado nele pra agora não, né? Tava aí no meio do ano, tá bom? Falando em volante, né? Até citei o Marcos Antônio, vamos falar aí sobre ele, tá? Informação aí do blog do São Paulo. São Paulo caminha para ser obrigado a concretizar negociação e pagar bolada por Marcos Antônio, rapaziada, olha só. O São Paulo anunciou a contratação de Marcos Antônio em julho, meio-campista de 24 anos que chegou por empréstimo da Lazio da Itália, até o dia 30 de junho de 2025, né, que é a data do empréstimo dele aí. O jogador foi alvo de disputa pelo Flamengo e o São Paulo conseguiu acertar a contratação
do jogador. Vamos lá, o blog do São Paulo traz aqui alguns detalhes da negociação aí do Marcos Antônio. Primeiro, o São Paulo aí pagará 900 mil reais pelo empréstimo do jogador, tá? Empréstimo de 1 ano, 900 mil reais aí. Compra obrigatória. Se o Marcos Antônio atuar em 50% dos jogos durante o período de empréstimo, com pelo menos 45 minutos por partida, o clube tem a obrigação de comprá-lo ao final do contrato por 4 milhões e 200, tá? 4 milhões e 200 mil euros aí, né? Que daí mais ou menos, se você for converter, 25 milhões de reais, tá? Na cotação aí atual, né? 4 milhões e 200 mil euros, tá bom? Então, ele tem empréstimo até o junho do ano que vem, né? E durante esse período, né? Julho desse ano até julho de 2025, nesse período de empréstimo, se ele jogar 50% dos jogos, né? 45 minutos aí por partida, o São Paulo é obrigado, né, a comprar. É uma compra obrigatória aí, né? Então, se ele jogar ainda bater essas metas, o São Paulo é obrigado a comprar ele definitivo. Parcelamento. O valor da compra será dividido ao longo de 3 temporadas, 2025, 2026 e 2027. Porém, o fluxo de caixa, apesar de bom, mostra um valor cheio no balanço anual de 2025. Tá? Então, São Paulo compra ele, né, pode parcelar em 3 anos, mas esse parcelamento São Paulo pode pagar em 3 anos. Porém, se comprar em definitivo, esses 25 milhões já vai para o balanço desse ano, tá? Já vai valor cheio para o balanço de 2025, porque eu não sei, né? Mas é assim que funciona. E aí eu faço pergunta para vocês: 25 milhões, né? E 300, aí 25 milhões e 300 mil reais pelo Marcos Antônio, né? Aí eu faço a pergunta para vocês: vale a pena ou não? Eu acho que o Marcos Antônio é um jogador muito interessante, só que eu acho que ele ainda não atingiu o melhor dele pelo São Paulo. Eu acho que esse esquema do São Paulo de 4-2-4, que tem 4 atacantes, 2 volantes só, acho que deixa muito vulnerável os 2 volantes, né? Aí, e eu acho que ele é um jogador que podia jogar como terceiro cara de meio campo ali, ainda mais que é um time que não tem um meia, que a torcida tanto reclama, né? Eu acho que jogar ali Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio como terceiro cara de meio campo, chegando mais na área, pisando na área, finalizando, eu acho que seria uma alternativa interessante para o Zubeldia testar, porque qualidade técnica ele tem, né? Ele é baixinho, franzino, não é aquele cara de marcação, né? Aquele pitbull de marcação, não, é um cara mais de qualidade técnica, de distribuição de jogo, tem qualidade técnica para sair jogando, né? Inclusive no próprio jogo contra o Bragantino deu um passe muito bonito pro Luciano, né? Que ele chutou, o zagueiro travou. É um jogador que eu queria ver com mais liberdade no meio, né, cara? Para participar mais do jogo ofensivo ali perto dos atacantes, perto do Luciano, do Lucas, do Ferreira, né? Mas acho difícil o Zubeldia testar isso aí. Acho que é um jogador que pode jogar mais do que ele tá jogando ainda, entendeu? Mas acho que esse esquema do São Paulo, do Zubeldia, prejudica muito, né? Ele aí, né? Não só ele, o Bobadilla quando tá também, porque é um esquema completamente vulnerável, né? Porque tem 2 volantes e 4 atacantes, né? Deixa bem vulnerável aí o meu campo do São Paulo, tá bom? Vamos avançando agora, rapaz, e vamos falar, já que eu citei ele, né, que ele poderia jogar um pouco mais avançado, falando em jogar avançado em meia, né? Vamos falar sobre isso. E agora, informação aí do Éder Trasquini do UOL. O esquema do técnico Luiz Zubeldia no São Paulo, com apenas 2 meias de origem, deve impulsionar ao menos 3 saídas de atletas do setor para 2025. Rodrigo Nestor, Galopo e Rodriguinho são fortes candidatos a deixar o São Paulo. Os 3 estão sem espaço no time, que joga com apenas 2 volantes e 4 atacantes. Exatamente isso. O Rodrigo Nestor é apenas o 22º jogador em minutagem na temporada, enquanto o Galopo vem logo atrás em 23º na questão de minutagem aí. Ambos estão próximos de serem ultrapassados pelo Sabino, por exemplo, e jogaram menos que o Jandrei, tá? Cara, olha que loucura. O Rodrigo Nestor, o Galopo e o Rodriguinho, cara, jogaram mesmo que o Jandrei, que é o goleiro reserva, né? O Jandrei só joga em jogos específicos ali, jogava principalmente quando você estava nas 2 Copas, né? Que poupava o time inteiro, ele jogava ali, né? Quanto o Cruzeiro foi o Jandrei que jogou, quanto o Vitória Atlético Goianiense foi o Jandrei que jogou, o goleiro reserva do São Paulo tem mais minutos que o Galopo, o Rodriguinho e o Nestor. Isso diz muita coisa, né? Diz muito sobre os 3 estarem fora dos planos do São Paulo. O goleiro, vou repetir, o Jandrei, goleiro reserva, tem mais minutos na temporada que o Nestor, o Galopo e o Rodriguinho. Isso acho que diz muita coisa. Nem eu tinha noção, né, disso aqui. O entendimento dos 3 é que a situação não vai melhorar em 2025.
com a volta de Pablo Maia, Alisson, titulares ideais, a afirmação de Bobadilla e Marcos Antônio e também a possível renovação de Luiz Gustavo. O time teria 5 opções para 2 vagas, ainda sem contar o Sanchelão, que é pouco aproveitado, e o Lisiero, que tem conversa para renovar o seu contrato. Ainda tem o Michel Araújo, tá? Então, aparentemente que a concorrência é muito grande e como eles jogam muito pouco, né, cara, não vai ter espaço para eles e a situação deles, que já é ruim hoje, não vai melhorar pro ano que vem. O mais próximo de deixar o São Paulo é o Rodrigo Nestor. Ele desperta interesse do Bahia e deve receber uma proposta em breve. O Tricolor não esconde o que tem interesse em vender o jogador. O Galo já tentou de todas as formas ter mais oportunidades, mas parece mais próximo de sair do que ficar. O Messi lesionou novamente e não atua mais na temporada. Ele que já teve várias sondagens e propostas do futebol a Reginete, porque teve chance de sair no meio do ano, mas ele quis ficar e a situação dele só piorou, né? Literalmente só piorou aí. Já o Rodriguinho vive uma situação mais delicada. Sem minutagem suficiente, o meia não encontra interessado no mercado, mas vai buscar uma saída, provavelmente por empréstimo nesta janela, né? Então deve sair aí os 3, né? O entendimento de São Paulo é, como eu falei, né, que tem muita concorrência, jogadores aí se firmando, o Lisiero deve renovar, os jogadores voltando de lesão, e se eles jogam um pouco agora, quando os outros jogadores voltarem, né, como é o caso do Paulo Maia, por exemplo, o Alisson acabou de voltar, eles vão ficar ainda mais sem espaço, né? Coisa que eles já estão bastante sem espaço. Olha só isso aqui, rapaziada. O Rodriguinho, por exemplo, ó, o jovem Rodriguinho vive um caso ainda mais complicado. Ele atuou apenas 109 minutos no ano. Em 2023, ele jogou 376 minutos. Tá? Em 2023, ele jogou 376 minutos e aí você jogou 109, né, cara? Ele jogou muito pouco aí. O próprio Zubodia deu algumas oportunidades aí pro Rodriguinho. Assim que o Zubodia chegou, né, cara? No São Paulo ele botou ele pra jogar em alguns jogos, até jogos importantes ali do Campeonato Brasileiro. Quando o Fluminense, por exemplo, ele jogou, teve uma boa minutagem, né, cara? Jogou uma boa parte do segundo tempo. Mas depois, cara, por qual motivo, não sei, pô, vindo pro banco, né, cara? Entre um jogo aqui e outro ali, e jogava, ele tinha suas oportunidades, mas depois parou literalmente aí de ganhar oportunidade. E, cara, assim, dos 3, pra mim é muito claro e muito certo que o Rodriguinho e o Galo vai jogar. Vão sair. Por quê? Porque os caras estavam disponíveis e muitas vezes não iam nem pro banco. Então, se os caras estão disponíveis, treinando, não vão nem pro banco, irmão, é quase certo a saída deles. A única chance deles não sair é se não tiver proposta, né? Não tiver time para contratar eles. Aí realmente não tem como fazer, eles vão ficar aí. E o Nestor até joga de vez em quando, né? E tem o Bahia interessado. Vamos aguardar. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.